Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 7. Jesus e as tradições dos judeus. E ajuntaram-se os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos, o repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, e se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas a que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retém a tradição dos homens, como lavar do jarro, dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardar as vossas tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbá, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixai fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus para a vossa tradição que vos ensinaste. E muitas coisas fazer semelhante a essas. E chamando através da multidão, disse-lhe, ouvi-me vós todos, compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele a possa contaminar, mas o que sai dele, isso que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreende que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puro todas as comidas? Ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, fornicações, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, cirofenícia de nação. Rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, assim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram então um surdo, que falava dificilmente, rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte diante da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos.